Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com especial de sexta-feira. Hoje vamos falar do jogo entre Cruzeiro Internacional em Varginha e Portuguesa e Atlético em São Paulo. Comigo aqui, Guilherme Guimarães, repórter Super FC. Tudo bem, Guilherme? Olá, Leandro. Olá, internauta. Mais uma vez aí, satisfação em poder falar do futebol mineiro aqui no Esporte.com. Vamos de cara já mostrando classificação e jogos da 27ª rodada? Tá aí a classificação, o Fluminense é o líder com 56 pontos, seguido do Galo com 52, Grêmio 49 e Vasco encerrando o G4 com 44 pontos. O Cruzeiro caiu, né? Agora é o nono colocado, tem 35 pontos. Virando a página, na zona de rebaixamento, na 17ª posição, o Sport com 27 pontos. O Palmeiras é o 18º com 23, Figueirense é o vice-lanterna com 22 e o Atlético Goianiense na última posição com 20 pontos ganhos. Tá aí os jogos de sábado, são muitos jogos de sábado, são 5. Náutico e Atlético Goianiense se enfrentam lá nos aflitos, Cruzeiro e Inter em Varginha, Lusa e Galo em São Paulo, Vasco e Figueirense no Rio e Palmeiras e Ponte em São Paulo. Agora os jogos de domingo, Bahia e Botafogo, Fla-Flu lá no Engenhão, Corinthians e Sport em São Paulo, Curitiba e São Paulo se enfrentam no Couto Pereira e às 18h30, encerrando a 27ª rodada, Grêmio e Santos lá no Olímpico. Vamos de cara já conversando sobre o jogo entre Cruzeiro e Internacional. Guilherme, o que você espera desse grande clássico? É um jogo difícil para o Cruzeiro, apesar de atuar com o seu torcedor, mas ainda fora de Belo Horizonte, né? O Cruzeiro aí que conseguiu uma boa, digamos assim, vitória, né? Porque não deixa de ser uma vitória, conseguiu reduzir no tribunal a punição de 6 jogos fora de Belo Horizonte, vai cumprir 4. Então, no dia 4 de novembro, vai poder retornar a BH na 34ª rodada contra o Santos. Então, o Cruzeiro tem que conseguir boas vitórias jogando em Varginha também para sair dessa fase difícil. Já são 5 resultados ruins. O Inter vem repleto aí das suas estrelas. O Forlan, o D'Alessandro está liberado, pode jogar. Tem o Guinha Azul, jogadores importantes. O Fernandão deu uma chacoalhada no elenco, que respondeu contra o Bahia, venceu bem, 3-1. E agora o Cruzeiro precisa realmente dessa vitória para também dar uma chacoalhada no seu elenco, porque de tantos pontos disputados, muito poucos foram conquistados. Pois é, o Cruzeiro tem um aproveitamento pífio no segundo turno, né? O 15º colocado, fez apenas 7 pontos nesse segundo turno. Guilherme, o que você está achando desse time? Esse time que não tem conjunto, esse time que não tem alma, esse time onde não tem padrão tático até hoje. A gente viu o Celso Roth trabalhando essa semana no 4-4-2, no 4-5-1. Até agora, o campeonato vai acabar, faltam apenas 12 jogos e a gente não sabe que time que é esse, né? O Celso, ele convive com vários problemas no Cruzeiro. Ele já chegou pegando um time praticamente montado às pressas, né? Praticamente não, montado às pressas, porque desfez de peças muito ruins, né, no começo, como Fábio Lopes, Rudney, Jackson. Então o Cruzeiro montou um novo time com o campeonato já em andamento, não conseguiu criar um conjunto com esses jogadores, né, que é difícil realmente, como fez o Atlético, aproveitou o Campeonato Mineiro para dar liga ao elenco, tanto que foi campeão. Então o Celso Roth, além de não conseguir dar esse padrão técnico e tático ao Cruzeiro, ele tem a ausência de peças importantes. O Cruzeiro não tem laterais, né, o Diego Renan, infelizmente, não conseguiu repetir boas atuações de anos anteriores. O Léo tem sido improvisado na direita. O Everton é uma surpresa, né, quando o acionou na esquerda, o Celso Roth elogiou e ele fez boas partidas realmente, mas o Cruzeiro precisa de um lateral de origem, de ofício, tanto na direita quanto na esquerda. O Ceará volta, né? O Ceará é um problema do Celso Roth, é uma das dúvidas que ele tem para escalar o time. Ele ainda não confirmou os 11 que começam a partida contra o Internacional. O Ceará, ele treinou entre os titulares, mas ainda reclama de dores no tornozelo, então pode ser que o Léo ainda continue na direita. Eu sempre sou da seguinte opinião: se o jogador não está 100%, ainda mais em caso de lesão séria, como foi a do Ceará, já que ele atuou em uma partida apenas desde a 18ª rodada do campeonato, o interessante não é colocá-lo para jogar. Ele tem que estar 100% mesmo, porque a contusão, inclusive, pode ser agravada. E o Léo, apesar de não ser lateral, zagueiro de ofício, não compromete na direita. Falta
ao jogador realmente aquela visão, velocidade. Falta o cacuete Falta o cacuete de lateral, né? De ir pra linha de fundo, cruzar, Sim. tentar recuar um pouco, tentar cruzar com a bola na canhota também, né? Na defensiva ele até compõe bem, ele deve realmente na questão ofensiva justamente por esses detalhes que você disse. Ele também não tem velocidade, então, ou seja, ele não compromete, mas é um jogador limitado para atuar naquele setor. Então o Cruzeiro, como eu disse, não tem laterais, é muito complicada a situação do time, vai precisar fazer uma mudança drástica em 2013, se não quiser repetir aí essas atuações ruins da atual temporada. Um time que não tem também muitos recursos financeiros. O Gilvan de Pinho Tavares até deu uma entrevista na última quarta-feira falando que está tentando fazer o máximo possível para não gastar o dinheiro de 2013 em 2012. Então o Cruzeiro precisa primeiro vencer. De que forma o Celso Roth vai ter que fazer esse quebra-cabeça aí, até mesmo para questão de sobrevivência, né? Mas a questão é mais complicada do que a gente acha, né? Como um time igual o Cruzeiro não consegue arrecadar para ter um time decente, né? É impressionante como essa diretoria... Claro, a gente também não vai ficar aqui culpando um diretor ou outro, um conselheiro ou outro, um presidente ou outro. Mas como a diretoria do Cruzeiro esse ano foi amadora, né, Guilherme? No princípio do ano... Foi assustador, né? Foi assustador, com jogadores de qualidade totalmente questionável. Contratar jogador da Liga Americana, que a gente sabe que é totalmente diferente do futebol nacional, não tem treinos como tem aqui. Um jogador, estou me referindo ao Jackson, que não tinha obtido sucesso em nenhum clube brasileiro, apenas na base do São Paulo, e o Cruzeiro apostar no atleta pelo DVD. Então, ou seja, realmente assinaram o termo aí de total incompetência, mas aí com o carro andando, como a gente conversou aqui no princípio do Esporte.com, o Alexandre Matos, que chegou tentando fazer alguns milagres aí no time, trouxe peças interessantes. O Ceará é um jogador que encaixou bem, apesar da idade, e o Borges também no ataque. São dois jogadores acima de 30 anos. Deu azar também com o Alex, né? Deu azar com o Alex Silva. Só que o Cruzeiro não pode ficar apostando só nesses jogadores aí sub-40, não. Vamos falar dessa forma. Mas todos os jogadores são sub-40? Mas nesse caso, eu estou dizendo dos de 30 anos, acima de 30 anos. Né? Porque o detalhe é realmente complicado, essa situação. Então. Do pós-30, melhor dizer. Mais bonito. Mais bonito. Do pós-30, porque a gente sabe que a fisiologia desses atletas, a recuperação muscular deles é diferente. Eles levam um tempo maior para isso. E a gente está acompanhando isso com o Borges e com o Ceará. Eles não estão atuando em todas as partidas do Cruzeiro. Não, quase nenhuma. O Ceará atuou pela última vez quando? Contra o Vasco, né? Mas a última vez que ele tinha jogado foi na 18ª rodada, antes do Clássico. Pois é, que ele jogou contra o Coritiba e depois não jogou mais. Isso tem muito tempo, né? Muito então tempo o Cruzeiro mesmo. tem que abrir o olho, a situação é complicada. 5 pontos, né, que dividem o time aí da zona de rebaixamento. Pouco mais, se não me engano, são 5 pontos mesmo. E a questão é complicada, porque os times de trás estão chegando. O Flamengo está chegando, venceu o Atlético. O Corinthians ultrapassou o Cruzeiro. A gente falava do Flamengo sendo rebaixado aqui outro dia. Então a situação do Cruzeiro é realmente complicada. É lógico que tem times pedindo para cair mais do que o Cruzeiro, como o Atlético Goianiense, o próprio Figueirense, até mesmo o Sport. E o Cruzeiro deu bobeira contra essas equipes, né? Tirando o Atlético Goianiense, perdeu para o Sport e para o Figueirense. A tabela é muito interessante, né? Ela se divide, na verdade, em duas, né? Você vê um primeiro pelotão até o 8º lugar, que é o Corinthians, todos com saldo de gols positivos. A partir do Cruzeiro, na 9ª colocação, já para baixo com saldo negativo, né? Já tem -4 de saldo negativo. Aí você pensa o que, Guilherme disse? O Cruzeiro, óbvio, a gente já falava que o Cruzeiro não tinha time para brigar por Libertadores, o Cruzeiro não tinha time para brigar pelo título, talvez uma Sul-Americana. Mas você acredita talvez em rebaixamento desse time? A gente não pode ainda falar em rebaixamento, justamente pelo fator que eu coloquei aqui agora. Outras equipes estão pedindo para cair mais do que o Cruzeiro. O Figueirense, o Atlético Goianiense, o Sport, até o próprio Coritiba, que está mais abaixo na tabela que o Cruzeiro, são times que correm mais risco, né? Agora, a luz amarela já está acesa já. São 5 jogos sem vitória, né? Foram 15 pontos aí disputados e o Cruzeiro não conseguiu somar uma quantidade considerável de pontos para subir ainda mais na tabela.
viu os adversários, que Internacional, Botafogo e São Paulo se distanciarem, né, na briga pelo G4. Eu já acredito que Cruzeiro para G4 é muito complicado. Hoje o São Paulo já tem quase impossível. 8 pontos de diferença do Cruzeiro. É muita coisa. E o Vasco tem 44, não é isso? Que é o último do G4, são 10, né? Ou seja, são 9, desculpa. Se muita gente aí está fazendo tempestade em copo d'água com os 4 pontos de vantagem que o Fluminense tem em relação ao Atlético, imagina dos adversários em relação ao Cruzeiro. Não faz nenhum sentido, né? Os próximos adversários do Cruzeiro, o Cruzeiro pega o Inter amanhã, né? Lá no estádio do Melão, às 18h30. Depois enfrenta o Grêmio. Depois pega a paulada, que é o Grêmio, né? O Grêmio lá no Olímpico. O jogo dia 6 é no sábado, né? Sábado pré-eleição. E na 29ª rodada, que acontece o jogo no dia 10 de outubro, lá no estádio do Melão também, Varginha, pega a Portuguesa. Então, o Cruzeiro pega a dupla gaúcha e depois tem uma tranquilidade maior que pegar a Portuguesa, dependendo, obviamente, dos resultados que conseguir em cima de Grêmio Internacional, né, Guilherme? O Cruzeiro venceu a Portuguesa fora de casa, né? A Portuguesa é um adversário perigoso, o time está crescendo de produção, tem o Bruno Mineiro, que é um jogador que a torcida aqui de Belo Horizonte, principalmente, conhece muito bem, já passou pelo América, é o artilheiro da Portuguesa, tem feito muitos gols. Tem o Moisés também do América, que está fazendo um bom campeonato pela Lusa, e o Léo Silva, que inclusive passou pelo Cruzeiro, não sei se aí o internauta vai se recordar dele, é um meio-campista, né? É um jogador de destaque lá também. Então, ou seja, o Geninho tem peças interessantes no elenco, está conseguindo fazer um bom trabalho com o plantel que ele tem. O Cruzeiro tem que manter a atenção. Os 2 próximos jogos são muito difíceis. Se você for comparar Internacional e Grêmio com a Portuguesa, é até sacanagem, porque são elencos muito mais valorizados, com jogadores rodados aí, Forlan, né, D'Alessandro, não tem como comparar. Aqui com o outro, né? Mas aqui é muito complicado essas 2 pedreiras que o Cruzeiro vai ter pela frente. E se não conseguir resultados importantes, o Celso Roth, que está sendo tão defendido pelo Gilvan de Pinho Tavares e sua comissão na diretoria aí, não sei não, eles vão ter que mudar de opinião. Se toma uma paulada amanhã, ele tá fora. Eu não sei o que pode acontecer. O Gilvan já disse que não, né? Na entrevista que eu até citei aqui na última quarta-feira, concedida pelo Gilvan de Pinho Tavares a uma rádio aqui de Belo Horizonte, ele disse que não. Ele falou que mesmo com uma derrota, o Celso Roth está mantido, porque ele não quer cometer os erros do passado. Ele até citou a questão do Cuca ter saído do Cruzeiro em 2011, depois a vinda do Celso Roth, do Joel Santana. Aí veio o Joel Santana, fez uma campanha contestável, mas até que com números melhores do que os outros treinadores que passaram. Aí mandaram o Joel Santana embora, aí efetivaram o técnico da base, né, que eu não me recordo o nome dele aqui, infelizmente, vou lembrar e daqui a pouco a gente comenta aqui. Aí veio o Wagner Mancini, né, o Wagner Mancini assumiu o Cruzeiro, conseguiu tirar o time da situação de rebaixamento, com aquela goleada em cima do Atlético, que muita gente não consegue explicar. E o Cruzeiro começou 2012 de forma terrível, se não me falha a memória aqui, o pior início de ano do Cruzeiro que eu vi nos últimos 15 anos. Lembrando que o Cruzeiro já começou o ano com uma paulada pro América, lá em Uberlândia, né? 2-1. Aquele amistoso foi realmente ruim pro Cruzeiro, ali poderia tudo ser mudado, mas a direção, justamente pela falta de dinheiro, que sem dinheiro a gente não faz futebol. Não faz. A gente sabe disso. A grande questão é como esse time não consegue dinheiro, como o clube o Cruzeiro não consegue dinheiro, né? No ano em que a equipe passa por uma transição é até normal. Por quê? Porque sai um dirigente que, querendo ou não, ficou muito tempo aí com a sua família, dinastia Perrella, 17 né? anos. 17 anos no Cruzeiro. Então ele já tinha todo um mercado controlado, já conhecia muitos agentes, os empresários. E tinha confiança desses empresários pela história que ele criou no Cruzeiro. Claro. Eu digo de títulos, de investimento, né, de construir a Toca da Raposa 2. Então foram planos audaciosos. De que forma foram feitos, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, né? Porque vamos precisar de mais uns 200esporte.com para terminar. Mas o detalhe é que o Perrella tinha confiança dos agentes, dos empresários, e o Gilvan e a sua comissão de dirigentes não tem. E também não tem o dinheiro. O Perrella, por exemplo, poderia, na época, tirar dinheiro próprio, investir no Cruzeiro, tanto que ele cobra aí o time 30 milhões, até teve uma reportagem na revista Placar sobre isso, o dinheiro que ele investiu. Então, ou seja, ele tinha dinheiro para tirar,
e colocar no Cruzeiro. O Gilvan a gente sabe que não tem, né? Não tem essa condição. Então o Cruzeiro vai ficar sofrendo muito com isso aí, até que consiga encontrar um bom parceiro, um bom investidor para mudar a situação que hoje se passa na Toca 2. Já que o Cruzeiro não consegue nada neste campeonato, talvez o Galo consiga, né? Amanhã vai enfrentar o time da Portuguesa lá às 8h30 no Canindé. Um jogo complicado, né? A gente teve a notícia hoje, né, Guilherme, que o Bernard foi a pena reduzida, logo ele vai poder jogar contra a Portuguesa. Como você vê essa partida? Bom reforço a volta do Bernard, porque a gente viu que na partida contra o Flamengo ele fez muita falta. O meio-campo do Galo foi inoperante, o Danilinho praticamente não apareceu, o Escudeiro muito apagado, o Ronaldinho foi praticamente barrado por jogadores jovens do Flamengo, o Wellington Silva, que fez uma grande partida, o Amaral, que realmente parou o R49. Então, ou seja, o Atlético precisa mudar a postura, vai jogar fora de casa mais uma vez, precisa do resultado. O Fluminense tem uma parada dura também pela frente, tem um clássico. Se vencer, o Atlético realmente, obrigatoriamente, também terá que ter vencido seu jogo, joga antes, né? O Fluminense vai... Agora é a vez do Fluminense jogar com a faca no pescoço. Por quê? Porque antes o Atlético jogava sabendo o resultado do Fluminense. Em boa parte dos jogos o Fluminense venceu. Agora é a vez do Atlético mostrar para o Fluminense que tem o poder de reação, que pode buscar aí essa diferença de 4 pontos para se aproximar e, quem sabe, tomar aí nas 2 próximas rodadas a liderança que hoje é do Fluminense. É uma situação complicada, né? Porque a gente viu, por exemplo, contra o Flamengo, que o nosso glorioso Dorival Júnior já sabia exatamente o que todos os jogadores do Galo fariam, né? Então, o Cuca, que precisa parar de chorar, parar de reclamar um pouco da arbitragem, parar de reclamar também do calendário, ser mais focado nos seus jogadores, precisa saber mudar esse time taticamente, né? Porque hoje todo mundo sabe como é que o Galo joga. E isso é complicado, porque o Cruzeiro de 2010 sofreu isso. O Cruzeiro perdeu o campeonato de 2010 porque o Cuca, na hora que teve que mudar o esquema tático, não conseguiu. O problema é que, você citou um detalhe interessante aí, o Atlético foi surpresa. Hoje não é mais. Por quê? Porque o Bernard já é um jogador conhecido. Inclusive, corre o risco não, né? Isso é até pejorativo falar isso, mas ele possivelmente ganhará o prêmio de jogador revelação do Campeonato Brasileiro. Possivelmente ele ganhará esse prêmio, ou seja, ele deixou de ser ele o Wellington uma surpresa. Né? O Wellington nem ganhou a revelação no ano passado. Ganhou ano passado, é verdade. Então, ou seja, o Bernard está aí disparado para ser realmente o jogador revelação, e merece, porque ele tem mostrado futebol para receber esse título. No segundo turno, é que o Atlético como um todo está devendo, e até mesmo o brilho do Bernard ficou ofuscado por isso. Agora, o Galo não tem só o Bernard, não tem só o Ronaldinho Gaúcho, né? O Cuca, que gosta muito aí de escalar o meio-campo do Galo com o Ronaldinho Gaúcho, o Bernard, até mesmo o Danilinho fazendo um papel aí com os 2 volantes, o Pierre e o Leandro Donizete. O Cuca não vai ter o Leandro Donizete para essa partida contra a Portuguesa. Possivelmente vai colocar o Felipe Souto. O Felipe Souto pode ser uma outra surpresa. Pode ser um jogador que vai mudar o esquema de jogo no meio-campo do Atlético, porque ele tem um passe melhor do que o Leandro Donizete, ele tem uma visão de jogo melhor do que o Leandro Donizete, ele só não marca tão bem quanto o Leandro Donizete. Felipe Souto sabe jogar bola e o Leandro Donizete sabe quebrar a jogada. Então, um cara talvez no meio campo para tentar dessa mobilidade, porque eu realmente vejo o Atlético hoje muito lento nessa saída de bola da defesa para o ataque, coisa que a gente não via antes, porque obviamente o que acontece com o time adversário? Eles já estão marcando a saída nas pontas do Galo, né? Por exemplo, o Escudeiro, coitado, contra o Flamengo, o Léo Moura estava na cola dele. Então não tem como você hoje fazer um time de futebol utilizando apenas uma tática, né? Tanto é que você vai tentar fazer uma situação diferente no Atlético, você não consegue pensar hoje num 4-4-2 ou num 4-3-1-2. Você não consegue pensar isso, né, Guilherme? Hoje o Atlético joga com um atacante, que é o jogo de referência, 2 caras na ponta, 2 volantes atrás ali tentando o seu canto de guarda e a linha de 4. A escalação moderna. O Real Madrid usa muito isso, né? O próprio Barcelona usa isso. Então, é mais difícil. A questão é que o Atlético tem um bom homem de referência, né? Que é o Jô, que é aquele atacante que fez falta, inclusive marcou o único gol do Galo lá no Engenhão, que não é qualquer jogador que faz aquele gol. Apesar dele estar no lugar certo, na hora certa, ele deu um giro muito bonito para cima do zagueiro e colocou no canto do goleiro Felipe. Às vezes um outro jogador
bateria a bola e que acertaria o goleiro ou que ia para fora, não sei. O Jô tem uma habilidade diferente. Ele sabe proteger bem a bola, ele tem uma boa envergadura para parar os marcadores. Isso é um ponto positivo. Sem contar a jogada aérea, né? Só que o Atlético não pode tentar somente esse tipo de jogada. No Independência dá certo, porque está inflamado pela torcida. O que eu quero dizer sobre a ligação direta. A bola vai do zagueiro já para o ataque, vai do goleiro para o ataque. O Atlético já fez vários gols dessa forma. Na próxima vez, eu vou contar quantas vezes o Hever tenta lançamento no Atlético. Isso é uma jogada comum do Atlético, que um dia foi um ponto positivo e hoje não é mais. Com a entrada do Felipe Souto, essa questão pode mudar, porque ele pode dar um panorama diferente ao meio-campo, que ao invés de jogar bolas aéreas, ele pode dominar, colocar a bola no chão e distribuir mais o jogo. É isso que o Atlético precisa fazer, porque ele começou tendo muita posse de bola no início do Campeonato Brasileiro, e ele sufocava os adversários. Hoje, com chutão para lá, chutão para cá, fica mais complicado. Então a situação do Atlético não é periclitante, como muita gente diz aí, apesar dos 4 pontos de diferença. O Fluminense tem 3 pedreiras, porque ainda vai fazer os 3 clássicos. Fluminense e Flamengo, Fluminense e Vasco, Fluminense e Botafogo. Então, ou seja, o Galo tem boas oportunidades de conseguir ultrapassar o Fluminense. Então nada está perdido. Eu ainda confio numa redenção aí do Atlético, porque se voltar a jogar o futebol do primeiro turno, pode realmente voltar a mostrar para o Brasil aí o que é jogar um bom futebol, e o Cuca realmente voltar a ser aquele treinador aguerrido e com mais emoção, porque ele está muito churriadinho, acho que ele está muito desanimado, e isso passa também para o elenco. Para variar, né? Para variar, passa né? No elenco. E é interessante a gente pensar que o Cruzeiro, eu já falei isso aqui na semana passada, o Cruzeiro, o grande azar do Galo é o Cruzeiro, né? O Grêmio vai pegar o Cruzeiro. A gente não precisa nem falar qual que vai ser o resultado aqui, né? O Cruzeiro pega o Grêmio fora de casa, ou seja, pro Atlético é complicado, porque o Cruzeiro vive uma situação que terrível. O Galo não pode confiar não pode confiar de jeito nenhum. E o Cruzeiro também pega o danado do Fluminense lá no Rio, né? Então, a situação mais complicada ainda. Já perde pro Fluminense em qualquer circunstância. Conseguiu segurar um empate no Independência, mas também com vários lances polêmicos. Daquele jogo, né? Foi aquele jogo polêmico. E o Atlético não consegue jogar contra o Cruzeiro. O detalhe é que o Atlético ainda tem realmente na última rodada do campeonato. Ainda tem esse detalhe, tem o clássico para pegar o Cruzeiro. E a gente fica falando assim, lá no Rio tem os 3 clássicos ainda e tal, mas nenhum clássico do Rio se parece com Cruzeiro e Atlético. No Rio não tem dessa da cidade se dividir, não existe isso lá. Justamente porque as coisas se dividem, ficam diluídas, porque são vários clássicos. São vários clássicos. Aqui não, aqui é Cruzeiro e Atlético e ponto final. E a pressão da torcida do Cruzeiro em cima de um resultado bom diante do Atlético pode ser em qualquer circunstância. É em qualquer circunstância. Ano passado para não ser rebaixado, em 2010 para ser campeão, e esse ano vai ser para quê? Para talvez evitar o título do Atlético. Então, se fosse presidente Alexandre Calil, se eu tivesse que sonhar alguma coisa hoje como atleticano, seria: não quero decidir o campeonato com o Cruzeiro. Não quero. Porque vai ser o jogo mais complicado do Atlético no ano, na minha opinião. O Cruzeiro vai fazer de tudo realmente para o Atlético não ser campeão, mas antes disso, antes de pensar no rival, ele tem que pensar que ele ainda não escapou do rebaixamento, ainda não fez a pontuação de 45, que é o mínimo que os matemáticos colocam 40, aí, né? Do jeito que está a carruagem, de 43 você se livra, ou seja, são 3 vitórias, né? 44 seria o detalhe é justamente esse. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro foi algo fenomenal, totalmente diferente do que está sendo agora. O Atlético teve aí quase 80% de aproveitamento, hoje... Está na metade, 40%. Tem 40% de aproveitamento, ou seja... Isso para um campeão não vale. Não, precisa aumentar muito isso aí. No mínimo 66% para tentar equacionar o primeiro com a primeira etapa com a segunda do campeonato. E o que é grave, quando a gente analisa os campeões, tirando o Corinthians ano passado foi uma exceção, não tem condição. Quando você quer ser campeão brasileiro, chega nas últimas rodadas, chega nos últimos jogos, o que acontece? O time quer ser campeão, sai atropelando todo mundo. Parece um rolo compressor atropelando todo mundo. Foi o que aconteceu com o São Paulo, Flamengo em 2009. Cruzeiro em 2013, a gente não precisa nem conversar. Não precisa nem falar. Foi o melhor exemplo disso. Cruzeiro
fez, eu acho que foram 8 vitórias seguidas no final. Chegou atropelando todo mundo. O Santos, em 2004, ganhou o campeonato em cima do Vasco na última rodada, jogando em Araraquara, se não me falhar na memória, ganhando 6 ou 5 partidas no final. Então, ou o Atlético se ajeita para chegar no sprint final a la Bolt, ou não vai ter jeito não. Então, o detalhe é o Atlético realmente correr aí com suas próprias pernas, tentar tirar essa diferença, vencendo os adversários mais fracos, que estão abaixo na tabela. Não pode nem pensar em perder, né? Principalmente contra a Portuguesa agora, vai jogar fora de casa. Mas tem que enfrentar a Portuguesa, partir para cima, mostrar que realmente está com vontade de ser campeão, que quer mudar essa situação do segundo turno, porque um resultado negativo realmente vai jogar um balde de água fria aí nas pretensões da diretoria do Atlético, que confia muito no elenco, no próprio Cuca e até mesmo nos jogadores. Pois é, o Grêmio tem 49 pontos, só está a 3 pontos do Atlético, hein? E se vencer, o Grêmio tem o mesmo número de vitórias que o Galo. Então, ou seja, pois que é o primeiro aí a gente vai ter que começar a pensar já em saldo de gols, ataque, etc. E o Grêmio amanhã não, desculpa, no domingo ele pega só o Santos, sem ninguém. O Santos no Olímpico. Vai ter o Neymar? Vai, o Santos com o Neymar é meio time. Meio time. O Neymar joga, o Neymar é meio time, ele já provou Viu o atleticano? isso. O Neymar estará em campo. O Neymar já provou isso, ele é um jogador diferenciado, tá vivendo aí uma polêmica, não criada por ele, mas por uma revista que tá defendendo o Neymar e usou o Neymar crucificado. Você falou da placar agora, você não vai falar da placar agora? Placar, a gente pode falar, a gente vai citando aqui alguns relatos, a gente não cita. Foi a placar. Segurança demais, a revista Placar. Na minha opinião, o detalhe é o seguinte, o Neymar é mesmo um jogador importante para a seleção brasileira, está sendo muito usado pela seleção e comprometendo o Santos por isso. Ele vai para a seleção e o Santos, como não tem um elenco qualificado, depende muito do Neymar. O Santos sem o Neymar é um time totalmente comum. Com o Neymar ele se transforma. Parece que os próprios jogadores confiam muito mais no potencial deles quando o Neymar está em campo. Claro, sim. Do que sem o Neymar. O fator confiança ali pesa muito. Aumenta só pelo fato do Neymar. Então, ou seja, o Atlético tem que aproveitar desse aspecto também, quando o Neymar não estiver no Santos e o Santos enfrentar alguns adversários aí, pode ser também um divisor de águas, como a gente estava falando aqui no Cruzeiro. E em resumo, o Atlético tem que vencer amanhã a Portuguesa de qualquer forma, porque eu acho que o Grêmio vai passar pelo Santos. Antes de qualquer coisa tem que vencer. Tem que vencer. A gente vai ficar falando assim, o Fluminense, o Grêmio... Bom, ganha o jogo, meu. Tem que ganhar o jogo. Muita gente estava, inclusive, falando desse jogo contra o Flamengo, usando como desculpa, né? E realmente foi desculpa. O Atlético tá a tantos pontos de distância do o líder em aproveitamento. Mas temos um jogo a menos, O asterisco na tabela do Campeonato Brasileiro não existe mais. Não existe. Todo mundo com 26 jogos, o Atlético está com 4 pontos de diferença pro Fluminense, que é o líder. Tem que tirar essa diferença, passando por cima de quem que for. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual que é a diferença do Flamengo que tá jogando mal e do Flamengo que tá jogando bem enfrentando o Atlético Mineiro? É um clássico. É um jogo. Tem que ganhar. Você não pode contar 3 pontos ali, não. A história ficam falando, o Atlético era o líder em aproveitamento. Pô, e daí, meu? O que vale é ponto. O que vale é bola na rede. Não, que o Atlético foi prejudicado em relação a esse jogo do Flamengo, disso eu não tenho dúvida e não discuto com ninguém. Justamente porque se o Atlético pegasse o Flamengo naquela época que estava praticamente desmanchado, com o Dorival Júnior assumindo um time que estava aos cacos, poderia vencer. Poderia vencer, mas aí vamos colocar a realidade? Estaria atrás do Fluminense do mesmo jeito. Só que aí o detalhe não podia ter contado com os 3 pontos garantidos, como muita gente contou. Todo mundo achava isso, era bonito. Era muito lindo ouvir o torcedor do Atlético falando. Mas temos um jogo a menos, Não, impressionante, foi impressionante. O Atlético está em queda vertiginosa no campeonato, isso é preocupante pra caramba. Agora, analisando os adversários do Atlético, a gente tem a Portuguesa, na sequência temos o Figueirense aqui no Independência. Outra baba, né, que o Atlético não pode nem pensar em perder, o Figueirense. Mas aí o Grêmio pega o Cruzeiro, né? Mas aí é o detalhe. E o Fluminense pega o glorioso, cadê? O Fluminense pega o glorioso Botafogo. É mais um clássico. O Fluminense tem 2 clássicos seguidos. Eu aposto com você agora que o Fluminense tira pelo menos 4 pontos nesses 2 jogos.
clássico é clássico, ainda mais se o Seedorf estiver inspirado, se o Fred estiver inspirado, se o Deco jogar. Vai ser uma constelação em campo de ambos os lados. Só que o torcedor atleticano não tem que ficar preocupado só com o Fluminense, porque o Grêmio joga 2 partidas em casa. Então, ou seja, por isso que eu falo, o Atlético não tem que ficar se preocupando com os adversários. O negócio é chegar... lógico que tem que ter um pé atrás. Claro, tem que chegar e fazer o papel, vencer e pronto, acabou. É vencer para chegar bem nas últimas 5 rodadas. Essas 5 últimas rodadas são fundamentais. Perdeu a gordura, né? Que a gente já incorporou essa palavra ao vocabulário do futebol. Perdeu a gordura, a ótima gordura que tinha. Né? Tinha uma picanha para degustar. Tinha picanha ali para... Tinha uma picanha para degustar e agora mal tá com a fraldinha. Então, ou seja, precisa realmente acordar porque a situação não é Como é que é? melhor. Você tava com a picanha, agora você tá com a fraldinha? A fraldinha não tem tanta gordura igual a picanha. Não tem tanta gordura, né? Não tem. Então o Atlético tá no shape, né? Tá bom. Que beleza. Que alegria, hein? Então, só para encerrar aqui o Esporte.com de hoje, da sexta-feira, Guilherme, dá sua opinião sobre os horários dos jogos da Copa do Mundo FIFA 2014, por favor? 1h da tarde, no meio do ano. Cara, eu não achei esse horário ruim. Muita eu gente não vou estar jogando. É Copa do Mundo, os caras tinham que estar jogando qualquer hora mesmo. O pessoal falando, 1h da tarde não vai ter ninguém na rua, todo mundo vai estar trabalhando. Não, ninguém vai estar trabalhando, vai estar todo mundo de férias, feriado, etc. Jogo vai ser realmente nas férias, no meio do ano, período que estudantes aí vão estar nas ruas, vão acompanhar os jogos, seja pela FanFest ou até mesmo nos estádios. O detalhe é, o Brasil vai receber milhões de turistas. E turistas que vão vir gastar o dinheiro. Galera, tudo é festa. Tudo é festa, realmente. Então, ou seja, pode não ter a lotação máxima dos estádios, mas vai ter público. Aqui não vai ter a lotação máxima, claro que vai ter. Não, eu não estou falando do jogo do Brasil. Não, em todos os jogos, eu acho. O jogo do Brasil mais ainda, porque quando o Brasil jogar vai ser feriado. Então, vai ser feriado, né? Todos os jogos do Brasil vão ser feriado. Isso não, o que eu já sei sobre o assunto... Não vai ser feriado pra gente. O que eu já sei do assunto é o seguinte, dia de jogo na cidade é feriado na cidade. Então. Então, ou seja, você, Belo Horizontino, feliz, alegre, satisfeito, vão ter exatamente 6 dias de férias no mês de julho de 2014. Olha que coisa boa, cara. Pra que isso? Pra desafogar o trânsito. Claro, mesmo porque trânsito em Belo Horizonte, né? Em dia pra desafogar o trânsito, pra dar mais movimentação aos pontos turísticos de Belo Horizonte, que vão receber aí vários turistas, vão receber até mesmo os próprios moradores da cidade que comumente não vão aos pontos turísticos, né? A gente sabe disso. Ou seja, vai haver aglomeração de pessoas. Lembra daquela micareta no carnaval que você vai? Vai ser mais ou menos igual. Vai ser por ali. Agora, lembrando que os jogos são às 13 horas da tarde, 13 e 17, né? Mas tem um jogo antes também. Que horário que é? 15, né? Eu acho que é 15 horas, eu não estou me recordando do horário certinho. O horário das 13 horas, obviamente, é para servir o consumidor europeu, que vai pegar o jogo às 5 horas da tarde. O asiático ainda, sonhando, vai pegar meia-noite, 1h da manhã. Só a gente lembrar quando aconteceram jogos no Japão e Coreia, que o pessoal ficava 3, 4 horas da manhã acordado, aí tinha um jogo que começava às 9 horas da manhã, né? Então, ou seja, é justamente para isso, são 3 horários para cumprir muito bem o fuso horário do mundo aí, para todo mundo acompanhar a Copa das Confederações e o Mundial de 2014. E tomara que o Brasil, com essa, como você gosta de dizer, com essa várzea do Mano Menezes, consiga alguma coisa e queime a nossa língua, né? A gente torce para isso, para que isso aconteça. Não, tem gente que torce pro Mano cair, torce contra a seleção para isso. Mas eu não vejo dessa forma. Eu não gosto do Mano Menezes, eu não tenho vergonha e não subo no muro para comentar sobre o treinador. O detalhe é justamente esse, o Mano Menezes tem que fazer o seu papel, tem que transformar a seleção brasileira em 1 ano, 2 anos aí, para que a gente chegue forte na Copa do Mundo e não dê vexame. Coisa que eu acho que não vai acontecer, né? Então, beleza, acho que o Sidão ali e o nosso Messi já estão acenando pra gente. Já estão daquele jeito, né? Subindo as plaquinhas, né? Plaquinha do tempo extra, né? Então, vambora, já estamos aí nos 47 do segundo tempo. Um abraço pra galera que acompanhou o Esporte.com, um ótimo fim de semana pra vocês. 47 não, agora é 48. Um abraço pra você. Até mais. Valeu, galera. Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco. Um grande abraço e até lá.